45 ocorrências. Algumas escolas, inclusive, tiveram aulas suspensas. Em Anápolis não é diferente. A fumaça se chama ar seco e prejudica a nossa saúde. Esse é um assunto que envolve a consciência de todos, mas principalmente uma resposta efetiva. A Assembleia Legislativa está atenta e trabalhando por ações que possam mitigar essa crise. Estamos juntos por Goiás. Deputado Estadual Hamilton Filho. Pesquisa Boga desta semana confirma: Gomide está em primeiríssimo lugar. Gomide mantém ampla vantagem nas pesquisas. Antônio Gomide está no ar. Nós vamos recuperar todo o nosso efetivo, professoras, professor, o administrativo, né, a merendeira, o auxiliar geral, motivar o nosso profissional para que ele realmente possa agora acreditar na gestão. Fundação Amor por Anápolis, Federação Brasil Esperança, PT, TV, PCdoB, Federação PSOL e Rede. Primeiro lugar no seu rádio, imprensa. Coligação Trabalho e Dedicação, Republicanos, Progressistas, PDT, Podemos, PSB e União Brasil. Por 2 vezes o candidato Márcio Correia tentou na justiça suspender reportagens de diversos portais que mostram que ele foi chamado na delegacia para prestar depoimento na investigação do assassinato de Luiz Carlos Ribeiro e que trocou mensagens com o pistoleiro que matou Fábio Escobar. Mas a pergunta é, por que Márcio não quer que você saiba disso? Os seus olhos merecem um carinho especial. Na Cristal Ótica você vai encontrar óculos solares, lindas armações, menor preço e muito mais. Cristal Ótica, qualidade e perfeição, cuidando sempre da sua visão. Rede Cristal Ótica, Nerópolis, Abadiânia e Anápolis. Participe dos Stakeholders e concorra a prêmios no final do programa. WhatsApp 998410495. Agora, vamos conhecer um holder de sucesso no mundo dos negócios. Papo com o gestor. O nosso Papo com o Gestor, eu tenho a grande alegria de estar com eles mais uma vez. Vou falar um negócio pra vocês, cara. Assim, né, as coisas caminham de uma forma interessante, né? De uma forma... Tem o que é planejado e a gente consegue organizar, são variáveis controláveis, então, e tem as variáveis incontroláveis, né? Quais são as variáveis incontroláveis, que não são pensadas, que não são planejadas? É esse estúdio que nós estamos aqui dentro, né? Rapaz, que alegria, né? Quando eu fiquei sabendo que vocês da Bertãozinho Madeira, que estão dando o talento aqui no estúdio da Rádio Imprensa FM. É impressionante, o pessoal chega ali e olha através do vídeo, o pessoal fica encantado, né? E ainda tem toda aqui uma acústica. Eu tava conversando com o Júnior ali, ele pode até explicar depois até o que vocês fizeram, porque até vocês estão atendendo, né, um cliente, né, e sobre a acústica ali, o Júnior fala, não tem acústica também ali com a madeira e tal. Eu falei, cara, sensacional. E isso aqui é nada mais do que uma prova social, uma evidência, né? Todo mundo que está nos acompanhando, principalmente quem está acompanhando vocês pelo YouTube, tá conseguindo ver alguma coisa, né? Eu acredito depois também, eu vou até pedir, tá, Rafael? Depois se a gente conseguir dar uma passada com a câmera para quem tá no YouTube para ver como que tá o estúdio aqui, porque aqui tá sensacional. Mas também se for lá no nosso Instagram, né? No nosso Instagram tem vários stories, eu acho que aqui é até melhor. Você vai conseguir e vai ver mais detalhes, né, Ezequiel? Não mexendo nas câmeras, né? Maravilha, João Pedro Bertanzinho, Júnior Bertanzinho, que satisfação receber vocês. Vamos combinar assim então, Julião. Sempre você vai ser o primeiro a conversar comigo, pode ser? Tranquilo. Então vai lá. Júnior, obrigado pela sua presença, cara. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Fantástico. Bertan, mais uma vez, hein? Mais uma vez estamos aqui, né? Vamos tentar agregar um pouquinho mais para esse pessoal que está escutando a gente aí. Cara, fantástico, né? E assim, no dia a dia aí, o pessoal tem nos acompanhado, o pessoal sempre comenta, cara. Né? Você, olha, fulano de tal foi lá e falou tal, isso, comecei a repensar sobre aquilo. E, assim, para mostrar o tanto que vocês são relevantes, né? Quando vocês vêm aqui e colocam aqui a visão de mercado, a visão tanto do empreendedorismo quanto do profissional que vocês são. E, assim, o Bertan, ele já até passou em outras oportunidades, quem é ele. Mas eu gostaria de saber principalmente do Júnior. Júnior, quem é você? Porque eu te conheço um pouco, mas quem tá nos ouvindo e tá te assistindo pelo YouTube não te conhece. Então, quem é o Júnior? Onde você mora ou morou, sei lá? Qual que é o time que você torce? Que eu sei que é o Palmeiras, né? Qual que é o hobby que você gosta? Conversa comigo, Júnior.
Então, eu sou Adilson Júnior, né? Eu sou nascido em Anápolis mesmo, sempre morei aqui. Sou flamenguista, de coração, rapaz. Lamentavelmente. Vai ter muito saúde, orgulho não tem? de ser flamenguista. Rapaz, só alegria, né? Coisa boa, né? Coisa Só boa. alegria. Opa, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas vamos lá, prazer receber. Você tem algum hobby além de gostar do Flamengo? Cara, eu gosto muito de pescaria. Pescaria. É meu companheiro ainda, né? Que é meu filho de 8 anos. Que bacana. Qual é o nome do seu filho? Então, Arthur. Que legal, cara. A gente sempre, possível, né? A gente tá indo pescar juntos e... Ótimo. E onde você gosta de pescar? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Tem um laguinho ali. Qualquer lugar ali. Lá, Você já nasceu, você já deu oportunidade de nascer um mosquito da dengue, já coloca o anzol lá e vê o que acontece, né? Ué. Coisa boa. Maravilha. O João que Pedro do ele Bertãozinho. pesca, ele come. O bicho come peixe, viu, rapaz. Se existisse rodízio de peixe, esse caboclo Você não tem quebrava. como hobby academia, não? Também. Eu tô vendo aí que você tem uns 77 de braço, mais ou menos, né? Emagreci pra caramba ultimamente, mas eu gosto de praticar atividade física, academia, beach tennis, agora eu tô também com a esposa, então Legal. Bem bacana. Legal. Ezequiel também tá focado. Tá focado também? Não na academia, mas tá No focado. levantamento de copo. João Pedro Bertãozinho, quem é você, meu amigo? Bom, tô aqui novamente, né? Eu sou João Pedro Bertãozinho, vulgo Bertan, né? Tenho 25 anos, também sou casado, há 2 anos já, quase. Palmeirense, caboclo inteligente. Sim, você vê que cara. a diferença de intelecto já vê pelo time que torce, né? Aí sim. Eu e o Júnior já temos essa diferença aqui já. Né? Então, palmeirense, gosto muito de atividade física também, né? Queria ter um pouco mais de tempo, às vezes, para praticar, mas é isso, cara. Eu faço a parte de gestão administrativa lá na Bertanzinho, o Adilson faz a parte de operações, né? Então a gente tá aqui hoje para compartilhar um pouquinho do nosso processo. Maravilha, que coisa boa. Manda um grande abraço pro seu pai, uma pessoa muito querida. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Cara, direto, eu não sei qual a frequência, mas direto, sempre tem uma notificação, sei lá o que Bertãozinho curtiu, sei lá o que Bertãozinho comentou. Rapaz, a família é grande, viu? O pessoal tá acompanhando, viu? O que aparece notificação, alguma coisa de Bertãozinho lá é impressionante, tá? O pessoal é bem fiel mesmo, bem companheiro. Que coisa boa. Ô Júnior, então assim, vamos começando. Conta pra mim um pouquinho sobre você. Antes de você fazer parte do time, fazer parte do projeto Bertãozinho Madeiras, qual que foi sua trajetória profissional? O que você já fez? O que você já estudou? Já trabalhou onde? Cara, desde de novo eu sempre trabalhei na área de instalação, né? De revestimentos de madeiras, forros, ripados, pisos, com a família, né? Com meu pai, meu tio. Então sempre, desde a época de escola mesmo, ali com uns 15 anos, dava época de férias, eu ia para as obras trabalhar, ajudá-los. Então, aí eu me formei também, posteriormente, me formei em engenharia mecânica, em 2012 entrei na faculdade, me formei. E daí, a partir daí, saí da faculdade e fui para a prefeitura. Passei um concurso da prefeitura, trabalhei um certo período lá. Acabei que eu saí, voltei para a área da madeira, né, trabalhar com instalações, tudinho. E foquei mais nessa área de revestimento de madeira. Então, em 2019, né, a gente entrou com a Bertãozinho Madeiras, inauguramos e a partir daí estamos... Que legal, que bom, que bom. E é engraçado, né? Assim, o que nós fazemos hoje sempre precede de alguma coisa, né? Nada é por acaso. Nós vamos construindo uma trajetória, uma jornada até onde a gente se encontra, né? E faz aquilo de forma bem feita, de forma abençoada, que é o que eu gosto de falar. Júnior, mas agora falando sobre a empresa, né? Qual que é a função, qual que é a área, qual é o setor que você comanda lá na Bertãozinho Madeiras? Então, na Bertãozinho Madeiras, atualmente eu sou diretor de operações. Eu tomo conta de toda a parte de operações, da produção, de estoque, recepção da matéria-prima. Todo o beneficiamento da madeira passa por minhas mãos lá. Maravilha, coisa boa. E assim, o que te motiva, cara? Assim, tem uma grande diferença, né? Lá vocês fazem parte do quadro societário, né? E às vezes a gente tem aquelas piadas, aqueles memes de Instagram, né, Bertan? Nossa, segunda-feira de novo, né? Outra coisa, nossa, a gente é louco pela sexta-feira, né? Sextou e tal. Cara, a gente vê que a vida do empreendedor, às vezes, ela não é assim, né, Bertanzinho? Ela não começa na segunda e às vezes ela não termina na sexta, né? É isso começa mesmo, no né? domingo, termina no sábado à noite. Se o dia tivesse 25 horas, já seria pouco, cara. Né? A gente sabe disso, né? E eu acho bacana que eu tive a oportunidade de estar com vocês lá um período lá, que são vocês 3, faz parte do quadro societário. E tem mais quantas pessoas na equipe lá, Júnior? Na equipe, nós estamos hoje com cerca de 8 pessoas. 8, né? 7, E do seu pessoas. setor lá são quantos? Do setor são
5 pessoas. Maravilha, né? Mas o que te motiva? Terminou o domingão, dormi, acordei, o que te motiva aí toda segunda-feira na empresa? Cara, é ver da onde eu saí, né? E onde eu estou hoje. Ver o fruto do trabalho, ver os resultados positivos que tenho, que eu tive, né, no meu trabalho, tudinho. A vontade de querer melhorar, de querer crescer, querer alcançar algo maior. A empresa tem quanto tempo, Bertão? 5 anos, né? Fizemos 5 anos em julho, dia 23 de julho desse ano. Inauguramos em 2019. 2019. Mas aí foi quando vocês formalizaram, né? Na verdade, a fábrica ela nasceu em 2019, né? Certo. A atuação no ramo, como o Júnior falou, né? Desde pequeno já participava. Meu pai e o pai dele, né? São irmãos, né? Eles sempre trabalharam na área de execução, de prestação de serviço, né? Então, desde os 11 anos deles, eles já atuavam. Aí o Júnior também, desde novo, já começou a ir ali pegando aquele feeling, aquele gosto do negócio, né? Então, a fábrica onde a gente começou, além de fornecer a execução, fornecer os materiais necessários, ela nasceu em 2019. Então, como empresa de fábrica mesmo, né, de indústria, nós só temos 5 anos, né? Mas na área de atuação no ramo já tem 40 anos, a gente brinca, né? Mais de 40 anos, né? Beleza. Júnior, e você está inaugurando aqui esse tema, né, que é o que nós vamos conversar um pouquinho, que é a parte operacional, a parte logística, né, a parte da produção, realmente a parte de operações. Nós já tivemos aqui, inclusive o Bertan já falou sobre marketing, inclusive nós tivemos aqui o Coronel Tarly, ele vai estar de novo, ele que fez a estreia do nosso programa falando sobre finanças. Aí nós tivemos o Jonas, tivemos o Gualberto falando sobre liderança, e você, Júnior Bertanzinho, você vai conversar com a gente um pouco mais sobre essa área operacional, né, e quando a gente fala de área operacional, às vezes tem uma rotina que eu falo tem um profissional, mas lá dentro da área ela tem um processo, né? Tem um passo a passo, um mapeamento. Mas antes da gente ir para aquela parte de processo, você tem uma rotina na segunda-feira, o que você faz até meio-dia, depois à tarde, à noite, terça? Me conta um pouquinho da sua rotina como um gestor de operações. Então, lá assim é uma rotina bastante agitada, e o tempo todo dentro da linha de produção, lá dentro mesmo do processo, acompanhando todo passo a passo lá, tudinho. Então, quando eu chego cedo, cumprimento os colaboradores, converso um pouco com eles, e já passo ali, olho a fila de produção, o que temos para produzir, quais são as demandas mais urgentes, e começo por aí. Passo tudo que é para fazer para os colaboradores, e vou acompanhando, organizando toda a questão da manutenção, da produção, né, da manutenção, do estoque, para não deixar parar a linha de produção. Entendi. O Júnior falou da parte operacional lá. Bertan, você fica no administrativo. Você tem uma rotina também? Cara, no administrativo, claro, né? A gente tem aquele checklist, né? Que todo dia a gente faz. Tem as contas, tem vamos dizer, o acompanhamento, né? Padrão que a gente faz. Mas é bem variável, né? Porque eu fico também na parte de atender os clientes, né? Tem essa demanda, né? A parte comercial. Mas a parte administrativa é muito... tem o cronograma, né? Mensal. Sim. Então, tem as contas do financeiro. O que tem para hoje? Boleto. O que tem para receber, para pagar, né? A gente vai fazendo aquele checklist lá. E é isso, cara. Eu chego, vou abrir meu... Primeiro, o passo mais difícil é organizar. Depois que você organizou a primeira vez, você criou aquela estrutura de repetição, a partir dali é a manutenção, né? Você criar aquela primeira estrutura que você vai manter é o difícil. Depois você só, como diz, mantém. Só ajusta, vai ajustando, né? Então, a partir dali, a gente vai seguindo e facilita muita coisa, né? Você não deixa passar nada, não deixa atrasar, não perde nada. Então, fica mais fácil de controlar. E eu vou seguindo por aquilo ali. Ótimo. Júnior, quando eu perguntei sobre a sua rotina, assim, rotina é algo que a gente acostuma fazer todo dia. Mas antes de você acostumar, você tinha algum planejamento? Exemplo, você falou algumas coisas já que você já fica por conta. Mas assim, você tem algum planejamento sobre quando o cliente faz o pedido? Eu não sei se sai do administrativo, vai direto para você, uma ordem de compra, um recebimento de mercadoria, como que é a produção, a entrega, a expedição. Vocês têm um planejamento? Vocês têm alguma ferramenta, algum quadro branco, ou sei lá, ou escreve na parede? Sei lá, tem algum tipo de planejamento lá? Sim. Atualmente nós trabalhamos com diversas planilhas lá. Planilhas de estoque, de ordem de produção, de manutenção, diversas planilhas. Tem um quadro também que eu passo lá. Diariamente eu modifico ele, escrevo tudinho, que são as tarefas que serão realizadas no dia pelos colaboradores, né?
Eu detalho cada passo a passo de cada produto que vai ser fabricado. Eu faço um detalhamento bem individualizado assim, de cada produto do dia, né, que vai ser fabricado, passo a passo, desde a separação lá da madeira, em qual máquina que vai passar, qual bitola que vai serrar. Faço todo o detalhamento nesse quadro para facilitar, principalmente para os funcionários, né, para não ter divergência e deixar tudo bem organizado. Ótimo. Você falando isso aí, é interessante que, assim, nós estamos dentro das empresas, nas consultorias, e às vezes o empreendedor, ele fala assim, eu tenho um planejamento, o planejamento tá aqui, ó. Cara, então você não tem. Então, assim, você conhece o processo, mas você não tem um planejamento. Aí você falou assim, bem no comecinho, nós temos várias planilhas, isso é bom demais. E você falou ali uma planilha específica, que é o tal do controle do estoque. Cara, controle do estoque é desafiador. É bem complexo, é desafiador, né? Muito complexo, né? Assim, saber o que tem, até para a gente poder vender para o cliente, a gente tem que saber o que temos, principalmente na área da madeira. A gente tem que saber a bitola, a largura, comprimento, o que temos para poder estar oferecendo ao cliente, atender da melhor forma o cliente. Então, a questão do nosso estoque é algo bem complexo e que faz uma grande diferença na empresa. Beleza. Tem um bom controle. E assim, a gente tem 2 estoques, né? A gente tem um pátio virtual no IBAMA, que a gente tem que sincronizar com o pátio real, que sincronizar legal, com a planilha real, né, do sistema do ERP, né? Então, assim, a gente tem que não tem como vincular os 2 estoques, a gente tem que fazer essa sincronização manual. E isso aí dá um trabalho, cara, porque, como diz, a gente compra madeira só legalizada, então o IBAMA, ele emite uma guia, né, florestal, que vai comprovar que a madeira saiu de um ponto e chegou em outro, né? Então, quando a gente vende a madeira, a gente também tem que emitir essa guia para comprovar que ela saiu do nosso estoque. Então, quando a gente emite a nota, a gente dá abaixo num estoque. Quando a gente emite a guia florestal, a gente dá abaixo em outro estoque. E a gente tem que tentar alinhar esses 2 estoques. E aí, o que o Júnior estava falando, é importante manter sempre esse controle antes de fazer as vendas e tal. Porque a madeira, ela vem do Mato Grosso, às vezes vem até do Amazonas, já veio pra gente, né, de Rondônia. É um processo que demora, né? A madeira, a gente faz o pedido, o rapaz vai serrar, vai estufar, aí tem um frete. Então, a gente tem que ter esse controle antecipado. Não posso, acabou a madeira aqui, eu vou pedir mais. Não tem como. Você tem que fazer o controle anterior. Você tem que saber. Ó, isso aqui dá para passar um mês. Aí tem a piracema da madeira. Quem conhece de pesca tem a piracema, você não pode pegar. É real, existe esse nome, é piracema da madeira. É mesmo? Fica um tempo que não pode serrar. É 5 meses, 4 meses, João? Nessa faixa. É um período que não pode serrar a madeira. E aí a gente tem que organizar nosso estoque para sobreviver à piracema da madeira sem poder pedir novos pedidos. Então é um desafio nessa parte bem grande. E o Júnior dá uma força muito grande nessa parte lá. Se não tiver organização, se não tiver planejamento, a casa cai pra vocês lá, hein? Exatamente. E aí o estoque real lá na parte do pátio é ele que faz. Eu só passo, como diz, eu só virtualizo ele, né? Então a gente tem que estar bem alinhado para esse estoque não furar, para não ter problema. Entendi. E vocês têm um órgão aí que fica no cangote de vocês, né? Muita burocracia. Muita burocracia, né? Muita burocracia. Bacana, interessante. Mas, assim, como você falou, questão de estoque e tal, sendo um pouco mais técnico, né? Até para nossa audiência também conhecer um pouquinho. Quando a gente fala em controle de estoque, tem aquele negócio chamado estoque mínimo, né? Eu não sei se vocês têm lá, quando apita, quando chega no estoque mínimo. É um indicador, uma variável dentro do controle de estoque que na atividade vocês têm que ter, né? E às vezes o empresário ele se complica muito porque não tem um controle de estoque e de repente chega um cliente lá querendo comprar em grande quantidade e aí, não tem. Aí pro empreendedor, pro vendedor não perder a venda, fala que tem. Aí que ele vai correr atrás do fornecedor. Olha só o tanto que é complexo. Aí ele vai atrás do fornecedor. Aí o fornecedor não consegue atender ele. Ele começa a ir em outros fornecedores que às vezes cobra até mais caro. Aí ele já tá perdendo onde? No lucro, a sua margem. Por quê? Por uma falta de planejamento, né? E também, ao contrário, também é verdadeiro. Quando não tem ali uma noção do que pode ter em estoque, às vezes você comprar em grande quantidade também. Eu tenho que ter o meu estoque alto, o meu estoque cheio para quando o cliente quiser, eu tenho. Poxa, mas o tanto que aquilo ali impacta no seu financeiro. Às vezes você compra... Isso mesmo, às vezes você compra em grande quantidade e na hora de pagar a folha de pagamento, que você tem que soltar a grana ali para pagar os funcionários, não tem a grana tá lá no seu estoque. Como que você, Bertan, você vê essa relação estoque aí e fluxo de caixa, já que você falou? Não, então a gente tem que manter, igual falou, utilizar bem dessas variáveis, porque a gente tenta sempre, como diz, colocar isso daí no papel, não necessariamente no papel, mas na planilha, né? Virtualizar aquilo ali para ficar bem visível esses indicadores, para a gente não ter problema
com nenhum tipo de, né, de falta, de surpresa, não ser pego de surpresa, né? E assim, você comprar um estoque muito grande, né? Você vai estar transformando o seu caixa em um ativo imobilizado. Então você não vai ter como, assim, ele vai ficar parado ali até você vender, não vai virar dinheiro. Então se você compra demais e aí você não tem esse período de venda, você vai ter depois uma despesa para pagar, você não tem como instantaneamente transformar aquele estoque seu em dinheiro. Então você está ali, como diz, podia estar aplicando esse dinheiro em alguma outra forma, né, e capitalizar melhor. Então tem que ter tudo isso daí bem controlado, né? A gente não desperdiçar dinheiro. E você que é o responsável por ficar alimentando esses números lá na planilha ou no RP de vocês, no sistema, Júnior? Eu e o João Pedro, a gente trabalha sempre junto nesses dados, né, para estar alimentando a planilha, para não deixar faltar o nosso estoque. E queira ou não, o controle tem que ser muito manual, né? A gente não tem como, tipo assim, tirou a prancha lá e já vou lá e dou abaixo, né, automático, entendeu? Porque senão isso daí tomaria muito tempo. Então a gente vai fazendo à medida que vai produzindo. Então a gente meio que fabrica um lote, aí eu faço essa sincronização, entendeu? Até porque tem a questão da perca também, né? A madeira, ela tem uma porcentagem de perca que a gente vai perder do material, né? Às vezes é algum defeito, que a gente não deixa passar os defeitos, então a gente realmente refuga, né? Às vezes é a questão de corte mesmo, né? Então, isso daí, a perca, se eu fosse pegar a prancha bruta na hora que a gente vai começar a fabricar e eu fosse dar abaixo no estoque, no final ia dar divergência, né? Porque tem essa perca na conversão. Cara, e a parte logística, a Anápolis sempre foi muito forte pela tal famoso logístico, né? Por causa do modal, por causa de várias coisas, o aeroporto de cargas, né? E teve um tempo aqui, pelo menos, sei lá, uns 10 a 15 anos atrás, os custos de logística eram muito fortes. Eu não sei se é porque eu atendo muito fora, mas me parece que deu uma baixa nessa pegada logística, mas ela é importante demais, né? Assim, eu atuo com consultoria de data logística também, e a gente sabe que existem processos, o processo de expedição, tem o processo de armazenamento, tem o processo de estocagem, e me conta, Júnior, como que funciona lá? Vocês fazem o pedido, aí como que é o estoque de vocês, como que é a arrumação, tem algumas etiquetas, tem algumas coisinhas, né? Porque dentro da logística, sendo técnico, né, pro nosso ouvinte aí, e quem tá nos assistindo conhecer um pouco mais, e tem aquelas marcações horizontal, marcação vertical, né, as setinhas mostrando para um lado, para o outro. Entra outro termo que nós não vamos abordar aqui, que é a parte de segurança do trabalho também, né? É bem complexo. Eu não sei se vocês utilizam, né, alguma coisinha de segurança do trabalho, que não é o nosso objetivo. Mas se quiser também falar para o nosso ouvinte, vai ser bacana, cara. Então, o nosso estoque lá, a gente separa primeiramente lá as madeiras por espécies. Atualmente a gente trabalha com 5 espécies de madeiras, aí alocada cada uma em um local específico, né, que não pode misturar, até porque se misturar gera um caos lá imenso, né? Eu imagino. Aí a gente separa a madeira por espécie e por bitola, que a bitola é a espessura da madeira, né? Para facilitar para o pessoal, a espessura, feito todo esse processo de separação, é armazenado dentro dos nossos galpões, né, para evitar a questão de chuva, de sol, tudinho, para poder proteger mais ainda a madeira. Bacana, bacana. E sobre TST, vocês têm alguma coisinha lá, segurança do trabalho e tal? Como que funciona? A gente fornece os EPIs, né, quase que diariamente, parte de luva, de óculos, de abafador, né, porque são máquinas pesadas, tem um barulho de ruído alto, né, máscara, né, o que mais? A bota com bico de ferro, né, tem toda essa questão, a gente sempre, claro, né, o pessoal é um pouco demais, a gente sempre orienta a questão de manuseio da madeira, que é um produto pesado, né, um produto, de certa forma, perigoso, mesmo no estado bruto ali, né, uma prancha, ela pesa bastante, você pode machucar uma pessoa. Então, como você pegar aquilo ali para você não machucar você mesmo, sua coluna, né, então tem o movimento certo, tirar do chão, etc. E também na hora de deslocar com aquilo ali para você não jogar o peso em cima do outro, não machucar. Então a gente sempre passa essas orientações. É um treinamento para carregar a prancha de madeira. Tem que passar para evitar acidentes. A gente fornece essas instruções, né, bem detalhadas. A gente sempre preza muito por isso daí para ver se a pessoa realmente absorve, mas às vezes assim, ouvir e reagir é diferente, né? Mas a gente tá lá. Esse bate-papo é bacana, nós estamos tendo aqui agora no podcast Stakeholders. Por quê? Porque realmente nós estamos saindo da curva, né? Estamos deixando de ser linear.
estamos sendo um outlier. O que é isso, cara? É um assunto que a gente não tinha conversado ainda, né? Aqui nós falamos muito sobre gestão de pessoas, liderança, falamos muito sobre finanças, sobre marketing, mas a parte operacional, a parte logística, a parte de produção, a gente não tinha conversado ainda. E quando a gente fala em indústria, não tem como você falar de indústria e não falar de tudo isso daí, né? Isso, na verdade, daria um ano só de programa, cara, porque realmente são várias pessoas envolvidas, vários processos, vários controles, né? Aí vocês falando aí, nós passamos a segurança pro pessoal, treinamos eles. Quando falou de treinamento, eu lembrei maquinários. Vocês são indústria, então vocês devem ter maquinários lá. Quais são os maquinários que vocês têm lá, Júnior? E tipo assim, o que cada um faz? Me conta um pouquinho. Hoje nós temos diversos maquinários lá, só de maquinários grandes, né, de grande porte, a gente tem cerca de 10, fora os menores, né, manuais, furadeiras elétricas, tem diversos. Tá difícil assim falar sobre cada um, ia demandar muito tempo, mas eu posso falar aqui dos principais, né, na área do setor lá, nossa indústria de investimentos de madeira, a produção de ripado, todos os principais lá são o quê? O exaustor, a serra múltipla e a plaina moldureira. São os principais. São os principais, os que ficam mais horas ligados lá durante o dia. O exaustor é basicamente o principal, sem ele não conseguiríamos funcionar, nem poderia também. Não dá nem para respirar. O exaustor, ele é interligado em todas as máquinas. Ele é o quê? Como se fosse, a grosso modo aí, falar, um aspirador gigante. Ele vai sugar todos os resíduos da madeira, né? Quando a gente beneficia a madeira, geram muitos resíduos, que são a serragem, né? Os cavacos, alguns pedacinhos de madeira, durante o processo de usinagem. Aí, todo esse resíduo, ele é sugado por dutos, né? E jogado dentro do depósito de serragem. Então, sem ele, seria inviável, não teria como funcionar a fábrica. Então, que interessante. Ele fica ligado praticamente todo o tempo lá, de todo período de serviço que estamos lá dentro trabalhando, ele está ligado. Legal. A primeira coisa que liga é ele. A questão da saúde, né, dos funcionários, tudo, para não ficar respirando pó, aquele pó, não fica aquele pó no ambiente, fica um ambiente limpo. Mesmo estando trabalhando a madeira, estando lixando, estando cortando, você não tem aquele pó, aquele tanto de serragem, aquela sujeira toda, porque ele puxa toda a serragem e armazena no depósito. Tudo isso que você tá falando, às vezes, né, quem não tem a vivência ali acha que você faz tudo, mas na verdade vocês têm uma equipe lá, né? E assim, um grande desafio do operador, mas do gestor logístico, gestor de operação, é gerenciar pessoas, não tem como, cara. E pode trazer pessoas de qualquer área. Sempre nós vamos voltar para a equipe, porque não tem como rodar uma empresa sozinho. E assim, você lidera colaboradores com perfil diferente que o Bertano lidera, que é o pessoal do administrativo, né? Então, assim, você como líder, Júnior, quais são os principais desafios na gestão de pessoas na sua área? Cara, lidar com pessoas não é fácil, né? Realmente, eu acho que em todas as áreas, o gerenciamento de pessoas é algo bem complexo, até porque cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma, tem um problema, cada um quer resolver de um jeito. Isso. Então, o gerenciamento de emoções, né, e de comportamentos é algo bem complexo, mas isso em todas as áreas. Especificamente na nossa área, a gente tem uma grande carência de profissionais qualificados. Entendi. E isso é algo que, assim, a gente pena muito lá, porque o treinamento a gente tem que dar, a gente mesmo dá na empresa. Até porque essa falta de qualificação não é nem tanto culpa também dos funcionários, das pessoas que não buscam se qualificar. Na nossa região, nós não temos cursos, assim, no Senai não oferece, Senac não oferece cursos de operadores como da Serra Múltipla, da Plaina Moldureira, que são muito particular, né, aqui para a região. São máquinas particulares que demandam um bom treinamento, de certa forma, a longo prazo, né, para mexer em uma máquina só. Não é um treinamento simples de 1 ou 2 semanas, a pessoa não vai conseguir aprender tudo. Então, nós temos essa grande carência na questão de qualificação profissional. Bacana. E para encerrar, eu quero que vocês deixem 2 recados, porque assim, tem muitas pessoas nos acompanhando, tanto no YouTube quanto aí ouvindo pela rádio, e eu quero assim, ó, cada um leva um direcionamento contribuindo realmente para as pessoas. Júnior, eu quero que você fale um pouquinho mais voltado para o líder. Qual seria a orientação, seria o conselho que você daria para um gestor da sua área, um gestor logístico, um gestor de operações? Cara, acho que um bom conselho seria se comunicar bem com a equipe. A comunicação é muito importante. Você saber se comunicar, saber
passar as metas, saber orientar os colaboradores, saber ter essa comunicação é muito importante. Não só para cobrar, mas também uma comunicação para elogiar. Você elogiar as boas atitudes, né, dos funcionários é algo também que até ajuda a motivá-los. Por metas razoáveis, não adianta você querer produzir lá, no nosso caso, lá 1000 metros de forno num dia. Não dá, vamos pôr metas razoáveis, se comunicar e dar um bom treinamento, dar a oportunidade desse profissional crescer. Mostrar para ele que ele é capaz, que ele pode crescer dentro da empresa com os treinamentos adequados. Maravilha, se você escutou gestor logístico, gestor de operações, olha só, uma grande dica de quem está no mercado e tem fazendo a diferença, não somente em Anápolis, melhor, não somente em Goiás, muito menos em Anápolis, mas sim no Brasil todo, né, Bertão? Vocês têm cliente de todas as áreas. E, Bertão, eu quero levar a sua fala aqui pro pessoal que está no YouTube e está nos escutando na rádio, voltado para o colaborador. O Júnior destacou aí alguns desafios que ele dá com as pessoas, né? Igual ele falou, às vezes não é nem culpa do próprio colaborador. Mas o que você acha, como você está ali na gestão administrativa, então você navega e surfa por todos os setores da empresa, né? E você tem uma visão holística, uma visão geral de tudo. Imagina que tem uma equipe escutando e gostaria de trabalhar com vocês lá. Qual seria a dica que você daria para o funcionário, para ele entrar na empresa, para ele subir ali degrau por degrau e fazer acontecer e ser referência na empresa? Cara, eu penso assim, eu também já fui colaborador, trabalhei no DAIA lá com TI, cara, sofri bastante lá, meu Deus do céu. Mas assim, o que eu vejo que mais falta hoje no pessoal mesmo é interesse. É de fato, assim, aquela força de vontade de querer pegar e fazer, querer ser o melhor. Entendeu? O pessoal é muito acomodado, isso eu vejo pelos próprios nossos lá, né, que a gente tem, que já passaram lá na empresa, muitos passaram lá esse ano, infelizmente. Mas, assim, o pessoal, às vezes, eles não querem, sabe? Eles estão bem acomodados, estão ali, cara, isso aqui pra mim tá bom, não preciso estudar mais, né, me qualificar, não preciso me esforçar mais, mostrar... Porque muita gente acredita, talvez em alguns lugares seja assim, de fato, mas que não vai ser valorizado. Cara, vou ficar me matando aqui porque o cara não vai nem ver. Cara, não é assim, entendeu? Eu sei que, infelizmente, algumas empresas funcionam assim, mas as boas empresas não. Elas vão ver que você tá se dedicando, que você está buscando qualificação, que você está ali vestindo a camisa mesmo, né? Você está, como diz, fazendo mais do que precisa, entendeu? Não adianta você fazer o mínimo, você tem que fazer mais, entendeu? E assim, isso serve não só para os colaboradores, cara, mas para todas as áreas, né? Eu penso assim, que quanto melhor você buscar ser, melhor você buscar fazer, né? Assim que você vai ser diferente, né? Que você vai alcançar sucesso. Você vai fazer o que todo mundo faz, cara, você só vai ser mais um, entendeu? Nosso ouvinte da Rádio Imprensa FM 104,9 do YouTube Podcast Stakeholder, você acabou de escutar como que pensa um contratante. Então, olha só, se você conseguiu realmente entender o que o João Pedro Bertanzin disse, então você pode evoluir, quem sabe quando você entrar ali na empresa, você consegue se firmar. Por quê? Porque é quem contrata. Então é importante a gente escutar como que funciona esse pensamento do contratante. Bertanzin Júnior, muito obrigado, cara, pela participação de vocês. Foi um prazer receber vocês. Foi bacana que foi um tema que, na verdade, a gente não tinha falado sobre ele ainda no nosso programa. Então, tenho certeza que o nosso ouvinte, ele conseguiu absorver esse tipo de informação. E, com certeza, nós temos ali o pessoal participando e falando sobre a área. Fique à vontade, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu conto com vocês, quem sabe, numa próxima oportunidade. Para fechar, quer mandar um abraço, Júnior? Quer mandar um abraço para alguém, Bertão? Mandar um abraço a todos os ouvintes, em especial a minha esposa e meu pai, né, que estão ali me aguardando para o almoço. Mas é isso aí, um abraço a todo mundo e uma boa semana a todos. Maravilha, não fala da esposa pra você ver não, viu? Não fala, manda um beijo, não é problema. Susan, ó, te amo, hein? Muito bem, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Daqui a pouco nós voltamos com a reflexão com meu amigo, Pastor Sandro. Estamos apresentando Programa Stakeholders. Primeiro lugar no seu rádio, Imprensa FM. Federação Pessoal, Rede, Propaganda Eleitoral Gratuita, Lei 9.504/97. Sou Santana e peço seu voto para vereador. Meu número 18123. Peço seu apoio. E para prefeito, Gomide 13. Sou candidata a vereadora. Entre os meus projetos destaco o apoio